bem-vindos a mais um Papo 20, que acontece aqui na 20 Medical Office, esse programa que traz pessoas ligadas à área da saúde, à área da medicina, para que a gente traga conteúdo de relevância para você. Hoje estamos aqui com a minha presença, João Canteiro, host temporário do nosso podcast, uma vez que o nosso host oficial hoje é o nosso digníssimo entrevistado. Hoje temos realmente um Papo 20 especial, onde entrevistaremos o Dr. Marcos Moreira. Vou fazer aqui uma breve leitura, um resumo do currículo do Dr. Marcos. Vamos lá. Pessoal, o Dr. Marcos é formado em Medicina pela Universidade Gama Filho e Universidade Estácio de Sá, desde 2014, pós-graduado em Medicina pela Faculdade IPMED de Ciências Médicas, médico-chefe do Centro de Infusões do Instituto de Reumatologia e Doenças Osteoarticulares de São Paulo, IREDO, de 2015 a 2022. É difícil até de falar esse negócio, vocês imaginam se não é importante esse homem. E está atuando em São José dos Campos, na área de reumatologia, desde 2016, sendo sócio fundador da Moreira Neto Saúde. E não podemos de citar, associado da 20 Medical Offices, onde ele desempenha aí todo esse garbo e elegância como médico do nosso coworking. Pessoal, vamos receber aqui com muito carinho. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos, ao nosso podcast. Obrigado agora do outro lado da mesa, né? Agora do outro lado da mesa. Na verdade, interessante que quando a gente você assume um lado da mesa, assim como host, e passa para o outro lado, bate sempre aquele nervosismo. Não achei que eu ficaria, mas estou um pouco nervoso. Vamos ver se a gente consegue. Mas eu tenho certeza disso. Aliás, eu vou estar pedindo o auxílio do Dr. Marcos para estar conseguindo aí desenvolver esse papel de host temporário aqui, com uma figura tão importante. Com português padrão desse aí, eu vou perder meu emprego. Não, mas longe disso, longe disso. Pessoal, a gente viu aí ao longo dos anteriores podcasts, onde o Dr. Marcos, como host, teve aí muitos comentários e muitas falas sobre a sua própria trajetória pessoal, que isso mostrou coisa bastante interessante. Então, acho que nós poderíamos começar por aí, doutor. Se você puder falar um pouquinho aí dessa tua trajetória, como que você chegou, né, onde você está hoje, por que da medicina, como é que você chegou nesse momento aí, os percalços que você passou para chegar aqui. Então, obrigado mesmo pelo convite. Prazer. É um prazer também, né, saber que tá aqui do outro lado contando a história. Vamos ver como é que eu vou me sair assim, né? Eu tenho bastante história mesmo, cara, e se eu for contar tudo, vai dar umas 19 horas de podcast, né? Será um podcast longo, já vão se preparando que vai ser um podcast mais fascinante. As pessoas que têm convívio comigo, eu sempre falo assim, poxa, eu não gosto de contar todas as minhas histórias, e quando eu conto, não conto todas de uma vez, porque senão eu vou ficar pagando de mentiroso, porque é tanta coisa, às vezes as histórias são tão esdrúxulas, as pessoas pensam, poxa, isso aí não aconteceu de verdade, não é possível. Né? Mas eu sou mineiro, sou de uma cidade chamada Ipatinga, que fica, se você olhar um mapa de Minas Gerais, fica próximo da região central. Eu morei em Ipatinga até os meus 19 anos. Né? Eu sou o perimédico da minha família. E o meu pai, ele sempre incentivou a gente muito a estudar, né? Então, meu pai ele teve uma trajetória muito bonita, assim, meu pai considera um cara vencedor mesmo na vida. Bacana. Né? Assim como minha mãe, pelo amor de Deus. Mas ele sempre ralou muito, e uma coisa que ele sempre direcionou pra gente foi sempre educação. Falou, olha, eu vou ralar aqui para você estudar, né? E eu sempre tive muita facilidade em comunicação, sempre tive muita facilidade para falar, né? Então, várias vezes que tinha que ter alguma apresentação, alguma coisa na escola, era sempre eu que fazia. E aí acabou que no período de fazer vestibular, eu não ia fazer para medicina. Eu ia fazer para a área de humanas. Então eu estava pensando em direito, estava pensando em comunicação social, porque era uma coisa que eu tinha extrema facilidade. Então precisava escrever um texto, eu falava, velho, escreve aí. Aí escrevi, o texto ficava muito bom. Né? Eu falei, pô, então se é isso que eu sei fazer, eu vou seguir. É a aptidão, né? Exato. Né? E aí, só que eu tinha uma facilidade para outras matérias, né? E aí um dia um conhecido, o esposo de uma prima minha, que é médico, ele chegou para mim e falou, cara, suas notas são boas, muito boas, por que você não faz medicina? E aí eu falei, poxa, tá aí, vou tentar para ver, né? E assim, pode até ser um pouco, você fala assim, mas eu ia fazer humanas, fez medicina,
essa idade, né, que você está ali para fazer vestibular é uma idade extremamente complicada e injusta, digamos assim, porque você tem que definir o que você vai fazer pro resto da vida numa época que você praticamente não sabe bem o que você vai fazer. Então eu ia prestar comunicação social e direito, cheguei a fazer, fui aprovado no vestibular, apenas por uma questão do tipo, é o que eu sei fazer, mas é o que você queria? Não, eu não sabia o que eu queria. E hoje, graças a Deus, eu não me vejo em outra profissão que não seja médico, né? Essa parte é muito importante. Você não se arrependeu dessas decisões que você tomou. Eu acho que se eu tivesse feito direito ou comunicação social, eu acho que talvez faltaria alguma coisa, né? E aí eu fiz o vestibular e no primeiro ano eu não passei, só que eu fiquei em excedente na Universidade Federal Fluminense, eu fiquei em quinto excedente. Excelente. Poxa, eu bati na trave de um jeito tão perto, né? Vamos tentar de novo. E aí acabou que em 2009, quando eu fiz o vestibular para medicina, eu consegui uma bolsa pela Prefeitura do Rio de Janeiro e o FIES para estudar na Universidade Gama Filho. Depois houve uma transferência para a Universidade Estácio de Sá. E aí, na minha forma, quando eu me formei, eu fui chamado para ajudar, o pessoal gostava do meu trabalho, teve um médico que foi trabalhar em Várzea Paulista e falou, poxa, eu estou sendo chamado para montar um serviço em Várzea Paulista, você não quer ir? Eu fui, nem sabia onde era a Várzea Paulista, para você ter ideia. Eu falei, vou. Peguei, eu tinha acabado de comprar um Celtinha, foi o carro que eu tive, né, o carro que eu comprei, basicamente. E aí eu botei tudo que eu tinha na minha mudança, coube dentro de um Celta e eu fui para a Várzea Paulista. Saí do Rio de Janeiro de manhã, parei lá no pronto-socorro, era 4 horas da tarde e 19 horas começou o meu primeiro plantão. No mesmo dia? No mesmo dia. Olha e só. aí eu fiquei... o meu primeiro plantão em São Paulo, né? E aí eu fiquei um tempo em Jundiaí, Várzea Paulista, só que aí, cara, eu tive uma crise de ansiedade durante um plantão muito longo que eu dei, né? E aí, trabalhando exaustivamente, eu meio que eu travei durante a madrugada, assim. Falei, cara, eu não posso fazer isso pro resto da minha vida, dar plantão, né? E aí, pensando nas especialidades que eu tive contato na época da faculdade, e aquelas que me atraíam de alguma forma, o meu terço final da faculdade eu fiz em associação com o ambulatório de reumatologia da Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com os Bianchi, que são expoentes da reumatologia no Brasil. Muito bacana. E era uma área que eu achava muito interessante pela dificuldade, reumato é uma especialidade muito difícil, pelos mistérios que envolvem a reumatologia e pelo fato de você não se expor tanto assim a plantão, dormir fora de casa e tudo mais. Eu sempre fui muito prático, né? Então, poxa, se dá para passar em medicina e minha nota é boa, eu vou tentar, por que não? Se eu vou escolher uma especialidade, vou escolher uma especialidade que consiga me trazer um conforto e eu ter uma qualidade de vida, né? Porque dinheiro, trabalhar é bom, mas não é tudo nessa vida. Sim, eu acho que é bacana também a gente explicar para o pessoal que está nos assistindo o que é um plantão médico, porque o pessoal às vezes não entende o desgaste, né, que é quando você faz um plantão médico. Você pode dar uma explicada pra gente? Claro. Depende muito do papel que você se expõe num plantão médico, né? Modéstia à parte, eu sempre tive uma competência considerável na parte do âmbito médico, então eu sempre pegava os casos ou de urgência de maior complexidade ou de gestão de equipe dentro do hospital. E aí, nesse caso, a carga de estresse é muito grande, porque o plantão, geralmente ele tem 12 horas, se você pegar um plantão mais simples, digamos assim, você vai ser aquele médico que vai ficar sentado ali no consultório atendendo o pessoal que está com dor de garganta, uma infecção urinária, uma suspeita de pneumonia. O pessoal que procura o pronto-socorro para uma... Exato. E aí você sai da sua casa, você fica 12 horas sentado naquela mesinha ali ouvindo o pessoal reclamando. E geralmente são 40, 50, 60 pessoas que você atende no intervalo de 12 horas. É muita gente. E 12 horas seguidas fazendo essa 12 horas atividade e numa dinâmica muito rápida. Exato. Né? Isso quando o plantão é diurno. Quando o plantão é noturno, ainda existe uma complexidade maior, né? Porque quem vai para o hospital no período da madrugada geralmente está num quadro mais crítico, boa parte das vezes. E aí o pessoal fala, mas o médico ele consegue dormir. Cara, você não consegue dormir. Não dá para dormir. Você pode fechar o olho, dar uma cochilada, mas dormir não dorme, né? E aí naquela necessidade de fazer sua vida girar, pagar os boletos que você tem, muitos médicos formados, como é o meu caso, eu sou aluno FIES, então eu pago a minha faculdade agora, né? Estou pagando o financiamento da faculdade. Então você tem toda uma preocupação de gerar a renda para poder pagar um monte de coisa, e aí você acaba se submetendo a
cargas extenuantes de trabalho. Então, nesses âmbitos, você pode ser o médico da porta, que é o que fica sentadinho, você pode ser o médico da sala de urgência, onde a exigência em cima do profissional é muito grande, né? E isso acaba fazendo uma estafa mental gigantesca. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava um espaço muito grande de plantão, atendendo pacientes graves, e muitas vezes, quando você está num hospital menor como o que era o meu, além de você atender o paciente, você ainda tem a necessidade de conversar com a rede hospitalar. Então, vamos supor, por exemplo, que um paciente chegou com um infarto agudo do miocárdio e ele precisa fazer uma trombolização, por exemplo, né, que é um procedimento que você faz que pode garantir sobremaneira a vida do paciente depois daquele evento. Você está no hospital pequeno, você não tem condição de fazer isso. Você precisa convencer os médicos da rede a aceitarem o seu paciente. Hoje em dia existe sistema de regulação, você bota na internet, tudo bonitinho, é mediado praticamente por texto. Mas quando eu comecei, você pegava o telefone e ligava. E às vezes o médico do outro lado da linha está passando por 70 horas de plantão, o cara está estressado também e fica aquela conversa, poxa, meu hospital está cheio. O meu também, mas o cara está grave, mas o meu hospital está cheio. E é um negócio... Vira uma disputa de o que está mais complicado. Exatamente, e é quase que uma guerra no telefone, né? Quem está pior? Isso desgasta muito, né? Com certeza. E aí eu decidi, falei, poxa, eu vou fazer reumatologia. Comecei a fazer... Até então você... não tinha nenhuma especialidade em vista. Não, eu sempre flertei com a reumatologia, digamos assim, porque foi a especialidade que eu gostava ali no final da faculdade, mas no período que eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu fiquei um hiato de 8 meses em que eu só atendia como plantonista. Eu era médico de pronto-socorro. 8 meses nessa toada. Isso, batidão, isso. E houve um consumo absurdo da minha qualidade de vida. Imagina. Né? Tanto é que hoje eu passo de carro, sei lá, estou indo para qualquer lugar, passo de carro, vejo alguém com roupa tipo, tá indo pro plantão, eu falo, meu Deus, coitado. Eu sei bem o que vai passar, né? Eu sei bem o que vai passar. E aí eu comecei a fazer especialização, no inteirinho que eu fiz a especialização, eu entrei no Instituto de Reumatologia e Doenças Osteoarticulares de São Paulo, da Iredo, e lá eu me desenvolvi bastante no âmbito do atendimento, né? Só que assim, eu sou mineiro, eu saí de uma cidade do interior de Minas, fui para uma capital, eu formei no Rio de Janeiro, capital, né? E aí no Rio de Janeiro eu falei, poxa, eu nunca mais vou morar em capital na minha vida, cara, isso aqui é coisa de doido, né? Aí saí, fui para morar em Jundiaí, que é do lado de Várzea Paulista, e no momento de fazer a especialização tinha em São Paulo. E aí eu me mudei para São Paulo. Quer dizer, caiu nessa... Aí eu paguei língua legal, né? Falei, poxa, nunca mais vou morar numa capital, e acabei me mudando para a maior capital da América Latina, né? E aí... Escolhida a dedo, né? Tinha que ser a mais complexa. E aquilo me deixava angustiado, em certa maneira. Falei, poxa, mas não é a minha praia. Eu sou interiorano, né? Eu não gosto dessa muvuca louca. Não sou aquele interiorano de morar numa cidade com 500 habitantes, mas também não quero isso aqui. E aí em 2016, por uma oportunidade, eu vim atender na Vale Infusões aqui em São José dos Campos, e aí eu comecei minha trajetória. Me apaixonei pela cidade desde o primeiro contato, né? E falei, poxa, aqui é um lugar que eu gostaria, dentro de uma lista, né? Falei, aqui é um lugar que eu gostaria de construir a minha vida. E aí, no meio da pandemia, aí fiquei desde 2016, atende, não sei o que, arruma um paciente, vai e volta, arruma um ambulatório para atender, dá certo, não dá, fica 6 meses, volta. E aí, cara, no meio da pandemia, um dia eu acordei, estava com a minha esposa, e aí eu falei com ela, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude para sair de São Paulo, cara. Sabe, naquelas reflexões que eu acho que todo mundo teve no período da pandemia, eu fiz essa reflexão e falei, poxa, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso dar um jeito. E a gente, para sair, você tem que fazer alguma coisa. Imagino que você seja de São Paulo também. Exatamente. Né? Eu estou me identificando muito com essa conversa. Essa fala toda do Dr. Marcos está vindo para mim, porque exatamente a mesma coisa. Nascido e criado em São Paulo, uma vida de grande estresse aí, trabalhando na área pública, trabalhando em muitas áreas críticas, e a gente começa a ouvir essa conversa, impressionante como a gente vai incorporando ela. Então, eu te entendo perfeitamente, com certeza. Exato. E aí, aquela questão que você sabe muito bem de trânsito e tudo mais, de estresse, né? E aí, no meio da pandemia, eu me peguei um dia pensando e falei, poxa, cara, e quando eu tiver aí meus 50, 60 anos, se eu continuar aqui, cara, porque você acaba sendo engolido pela realidade que você tá, né?
preciso tomar uma atitude. E aí eu lembro que estava tudo absolutamente fechado, cara. Tava naquele ápice mesmo da pandemia, que não podia sair ninguém de casa e tal. Aí eu e minha esposa procuramos no site, achamos no site da Associação Paulista de Medicina, alguma coisa assim, achamos um anúncio que tinha já uns 5 anos de um consultório que estava para alugar, que por coincidência, no período em que a gente resolveu procurar, ele estava alugando de novo, então aquele anúncio já nem era válido mais, a mulher nem lembrava, né? E aí eu lembro que a gente chegou aqui em São José, no edifício Le Classique. E aí a moça foi receber a gente, olhando pra gente assim, e falou assim, vai abrir o quê? Eu falei, não, vou abrir um consultório. E ela olhando assim, falou, você tem certeza? No meio da pandemia, né? Mas agora não é a melhor hora. E dentro de mim eu tinha assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou fechar esse contrato de locação para eu mostrar para mim mesmo, falou, olha, você tem que cumprir o que você falou que ia fazer. É uma maneira de efetivar, né, Exatamente. a decisão. E aí, obviamente, começou lento, devagarinho. Graças a Deus eu tenho uma capacidade boa de fidelização dos pacientes. Então, os pacientes que eu atendia nas outras clínicas acabaram, a gente fez contato e tudo, e a gente conseguiu começar a trazer os pacientes para o consultório, e aí foi crescendo, até que há 1 ano e meio eu encontrei aqui o melhor consultório que eu já atendi, né? Que é aqui na 20 Medical Office. Não falo isso por estar na sua presença, né? Porque assim, é realmente muito bom. E assim, quando você está querendo mostrar o seu potencial, querer mostrar a autoridade, tudo que você faz importa. Então, a roupa que você veste, o jeito que você fala, o lugar onde você atende, a forma como o profissional que não está sob o seu controle, como a recepcionista, por exemplo, a forma como ela lida com o paciente, isso também tem peso. Então, assim, eu lembro que eu estava atendendo num outro cowork, era bom, eu tinha uma identificação legal, mas quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, agora eu achei o patamar que eu quero chegar. E engraçado, eu estava até conversando com a minha esposa que interessante como que a gente vai criando autoridade, né? Como que a gente vai criando autoridade e a forma como os pacientes têm chegado no nosso consultório tem sido diferente. Tem sido uma forma que as pessoas... Eu não sou mais um médico que atende no lugar tal. Eu sou o Dr. Marcos. Então a pessoa está vindo aqui para falar comigo, entendeu? E eu gosto disso, cara. Eu gosto de ser o médico ponta de linha. Eu gosto de ser aquele cara que o paciente chega na minha frente e fala, cara, você é a minha última tentativa. Eu já tô cansado. É movido a desafio. Eu né? gosto, cara. Eu gosto. E a reumato tem muito disso, cara. A reumato é uma especialidade muito desafiadora mesmo. Então, quando chega aquele paciente que fala assim, cara, ninguém descobre o que eu tenho. Eu falo, agora você me desafia. Aí você fica motivado realmente. Ninguém descobre? Não. Eu vou descobrir, entendeu? Eu gosto disso. E aí você acaba criando essa autoridade, né? E, obviamente, aqui o consultório, o espaço da 20 ajuda muito. Além da parte do network que a gente tem aqui, que a maioria todos os profissionais que atendem aqui são realmente diferenciados. Isso é uma coisa que eu vou aproveitar, vou pegar o gancho, claro, né, do Dr. Marcos e aproveitar para fazer aqui a nossa divulgação. Né? A gente realmente aqui tem um espaço que a gente tem muito orgulho de ser diferenciado, um espaço onde temos consultórios, onde temos recepção, um espaço que é este espaço aqui onde estamos gravando justamente esse podcast, que é um espaço de convívio entre os profissionais, onde pode haver todo um network, onde você consegue passar uma palavra muito importante que foi dita pelo Dr. Marcos. Você pode passar a autoridade do que você está desenvolvendo. A gente tem muito claro para nós, e esse projeto foi desenvolvido muito preocupado com isso, a imagem do profissional tem que estar muito ligada à sua competência. Não adianta, às vezes, o profissional ser um excelente profissional, um profissional de ponta, e a pessoa chega e ela já se sente acabrunhada num lugar pequeno. Eu costumo brincar com as pessoas aqui. A pessoa chega naquele consultório com 3 cadeirinhas de plástico e fala, estou pagando caro esse negócio. Então, não adianta. A gente sabe que o ser humano é assim. Um pouquinho o que o doutor falou, a forma como a pessoa se apresenta, a forma como a pessoa fala e o ambiente, a recepção humanizada aqui da 20 Medical Offices, também faz parte disso. Então, você, profissional da área da saúde, psicologia, medicina, nutrição, venha conhecer nosso espaço, que com certeza você, assim como o Dr. Marcos, vai ter aí colegas de alto gabarito. Desculpa cortá-lo, mas realmente
É uma satisfação para nós ouvir isso de um profissional gabaritado como você. E peço a abertura aqui para falar assim, uma coisa que eu achei muito legal na primeira vez que eu vim aqui, é que eu te achei um cara muito 10, cara. Eu falei, pô, gostei desse cara, sabe? Um papo reto, a pessoa que senta e conversa com você e explica do tipo, ó, o nosso objetivo é esse, acredito que o seu objetivo é esse, o nosso objetivo é crescer junto. Então, isso faz diferença. Você não se sentir sendo passado para trás, não se sentir um produto de um espaço, sabe? Falei, poxa, eu sou parceiro disso aqui, cara. Entendeu? Eu vou crescer, eles vão crescer e é isso aí. Então, eu não tinha te falado isso antes. Fico muito contente de ouvir isso, ainda mais ao vivo, assim, a cores. A gente fica até emocionado. Parte importante foi por isso. Falei, pô, gostei desse cara aí. Muito obrigado. E aproveitar, então, dentro desse contexto, para colocar isso para vocês. Justamente por isso ser tão verdadeiro que o Dr. Marcos se tornou um parceiro nosso no desenvolvimento aqui do Papo 20, desse podcast, que realmente a gente tem como uma coisa que tem objetivos muito, muito claros e muito transparentes, que é divulgar as boas práticas, os bons profissionais, levar uma informação verdadeira, consistente para você que está assistindo a gente. Então, eu vou pedir, né, aproveitar de novo o gancho, pedir para você que clique aí no joinha, compartilhe esse vídeo, faça seus comentários, porque a gente só traz aqui realmente profissionais que sabem o que estão falando. E nessa linha aí eu vou parar de falar e voltar aqui para o Dr. Marcos, para que continue contando essa história, que é uma história de superação, né, doutor? Eu acho que isso é muito bacana, porque você soltou o certo, né, por uma coisa que você tinha que construir novamente, né? Você tinha que reconstruir sua carreira num lugar completamente diferente, né? Exato, cara. E assim, eu tinha uma posição boa lá em São Paulo, ainda trabalho lá, né? Mas é aquela questão de decisão. Eu lembro de pensar e sempre falar, poxa, mas eu não me identifico com esse Marcos do futuro, sabe? Se for isso que vai acontecer, quando chegar lá na frente, eu acho que eu vou me arrepender, sabe? E aquilo ficava martelando. E foi uma fase complexa da minha vida, cara. Eu tive gastrite, tive um monte de coisa. Causa uma ansiedade violenta, cara, né? Sabe? E o dia que eu me mudei pra cá, sabe, eu respirei diferente. Cara, a primeira noite que eu dormi em São Paulo, o dia que eu mudei, eu acho que foi um dos dias mais complexos assim da minha vida, que eu deitei, minha mudança chegou, eu botei a cama, deitei assim, olhei pro teto e falei, caramba, eu vou morar em São Paulo. Eu falei que eu não ia morar em capital, cara. Mas fiquei triste, cara. Mas é assim, são obras da vida. Acho que é muito importante, cara, assim, você... Foi uma etapa do seu desenvolvimento, na verdade. E assim, o importante na vida de qualquer ser humano é a perspectiva, cara. Você criar a perspectiva para fazer aquilo que você quer. Pegando um gancho que eu morei no Rio de Janeiro, eu lembro que eu pegava um trem chamado Ramal Japeri. Hoje deve estar melhor, mas na época era um trem no Rio de Janeiro, 40 graus, não tinha ar-condicionado, era um negócio terrível. E eu pegava para ir para a região central do Rio. E é praticamente impossível você não ficar triste naquele trem, sabe? Dá uma depressão. O que me salvava ali, cara, era a perspectiva de melhora. Eu falei, poxa, cara, eu vou aguentar isso aqui porque daqui a 3 anos eu vou estar melhor. Entendeu? Muito bacana, muito bacana. Isso vale para quem está ouvindo, cara, independentemente do que você faça, cara. Se você não tem perspectiva de sair, talvez o seu plano tem que ser construir alguma. Porque a perspectiva de melhorar, de te tirar da zona problemática, ela tem que ser a base, cara. Porque se você não tiver uma perspectiva de melhora, acabou. É né? verdade, é verdade. Se você está numa situação desconfortável e aquilo ali for seu fim, cara... Né? Você vai afundar cada vez mais naquela situação. Exato, e aí você pensar também no passo a passo. Óbvio, vislumbrar o futuro como eu vislumbrava que melhoraria, né? E, obviamente, o passo a passo tem que ser importante. Eu não vou conseguir chegar a ser médico se algum dia eu não prestar o vestibular, se eu não começar a estudar desde a quinta série para poder... Não é só a vontade, exige esforço, dedicação. Exatamente. Mas se você não tiver também um objetivo claro, fica muito mais difícil. Né? Interessante você falando isso aí, que assim, eu tenho muita história e de superação, histórias engraçadas, um monte de coisa, e eu acho que eu até falei aqui, né? Aguardem mais podcasts com o Dr. Marcos. Não posso falar todas de uma vez, senão vai ficar parecendo coisa do Ari Toledo, né? Mas, por favor, fique muito à vontade. Mas muita coisa. Eu acho que esse tipo de exemplo, esse tipo de modelo,
ele é muito importante para as pessoas, porque ela mostra exatamente isso. As pessoas, quando veem a pessoa já com uma autoridade, já veem a pessoa desempenhando, já vê a pessoa num lugar bacana, acha, pô, caiu do céu, não teve trabalho, a coisa foi fácil, a vida foi fácil para essa pessoa. E eu acho muito bacana esse tipo de depoimento, esse tipo de contar a sua história, para que as pessoas também se motivem, né? Para que elas possam ver, poxa vida, se eu realmente me dedicar, se eu tiver objetivos, eu consigo avançar. Isso é muito importante. E eu não gosto Sabe, tem gente que gosta de pagar como exemplo. Eu não gosto disso, não gosto. Mas a vida vai me deu alguns degraus e acaba que você vai criando uma história muito bacana de superação. É legal, cara, é legal. Tem algumas boas, vou contar em outros episódios. Você que assiste o Papo 20 aí, por favor, muito bacana. Curta, compartilha, ajuda o João aí e assista os outros episódios. Quer saber as historinhas que eu estou falando aqui? Não tem nenhum episódio que eu não conto uma história sobre mim, gente. Às vezes... Vale a pena, não percam. Né? Os entrevistados interagem muito bem com o Dr. Marcos e ele também dá aí os pitacos da vida pessoal dele. Isso é muito bacana. Exato. Dá um tempero diferente. Agora, aproveitando esse gancho, doutora, a paixão por reumatologia, como que isso hoje desenvolve? Você que é um cara que desenvolve histórias, você que é um cara... Eu acho que deve ter muita coisa interessante no desenvolvimento com os pacientes, né? A forma como o paciente chega aqui, às vezes com grandes desafios, às vezes... Eu acho que a gente vive uma época, você chegou a comentar isso aqui já nesta mesma cadeira como host, a pessoa hoje ela já chega depois de ter pesquisado no Google, depois de ter visto na internet, de ter visto o influenciador, e ele já chega com um pré-diagnóstico, já quer te falar. Como é que você lida com isso no teu dia a dia? Cara, eu lido com muita tranquilidade pelo seguinte, eu gosto por natureza do desafio. Então, assim, eu respeito demais a pessoa que investiga, que quer saber o que tem. Só que se a gente for contar o tempo que eu tenho para estar aqui falando com você, contando do princípio da faculdade, eu já tenho 15 anos nessa estrada. Se a gente for contar só da primeira vez que eu sentei com um paciente de reumato, que foi ali por volta de 2013, lá na Santa Casa de Misericórdia, já vão 11 anos. Então, quer dizer, você não procurou no Google, né, para saber exato. sobre isso. Eu respeito demais, eu acho muito válido. Eu prefiro aquele paciente que venha sabendo, aquele paciente que tenha dúvidas, aquele paciente que seja explicado, que goste da explicação. Mas na hora que eu parar para falar, saiba que eu sei o que eu estou falando. Isso é muito importante. Isso Óbvio, é muito importante. Se você quiser fazer uma contra-argumentação, perfeito, cara, ótimo. Até porque isso ajuda, né? A gente não está aqui para brigar e eu não estou para empurrar as coisas goela abaixo, né? E às vezes... Quando eu percebo uma certa... A maioria absoluta dos pacientes não são assim, né? A maioria dos pacientes são maravilhosos de lidar e tudo mais, mas quando eu percebo um certo ar de desafio ou uma certa petulância do paciente, aí eu gosto. Falei, então, você quer conversar sobre isso? Então nós vamos falar sobre a cor da interleucina agora. Vamos ver até que ponto o Google te ajuda. Muito bacana. Mas você sabe que eu acho isso muito bacana, porque a gente ainda existe, me consta aí que ainda existe, muitos daqueles profissionais que simplesmente não dão a menor consideração para com o paciente. Ele chega lá e fala, você vai fazer isto aqui porque eu estou falando que é para você fazer e eu sei o que eu estou falando. Porque dá muito mais trabalho, né? Se você tiver que explicar, ainda mais para uma pessoa que não tem a formação, você vai ter que transformar a tua experiência, a tua vivência, o teu aprendizado em uma explanação acessível para a pessoa que está lá para você. E ainda você tem que convencê-la, né, de que você sabe o que está falando. Isso aí é um esforço. E não é todo mundo que está disposto a fazer esse esforço. Né? Vai tempo, vai disposição, às vezes você vai se sentir desafiado. Então, isso tudo exige também um trato com o paciente. Isso. E para não ficar parecendo aqui que eu sou o dono do saber absoluto, não é isso, cara. Quando o paciente... Eu tenho o maior prazer... Não vou dizer prazer, mas eu tenho uma facilidade muito grande de dizer isso, eu não sei. Então, se veio com uma pergunta, eu não vou te engambelar, cara. Eu não sei. Se eu não sei, eu não sei. Agora, se eu souber, aí é uma questão diferente. No livro de citações que a gente geralmente usa aqui, tem algumas frases de diferentes áreas do conhecimento humano que o objetivo final da frase é sempre o mesmo. E eu trago para a medicina. Não existe nada em medicina que você não consiga explicar para qualquer pessoa utilizando palavras simples. Então, assim, da pessoa, e eu tenho pacientes assim, da pessoa que já tem a sua vida 30, 40 anos, que é analfabeta, ao CEO de uma empresa grande, você ter a capacidade de explicar para as duas pessoas e ela entender.
e no fim das contas falar assim, ó, cara, você vai ter que tomar 6 comprimidos uma vez por semana. E fazer a pessoa analfabeta entender o porquê que ela tem que tomar os 6 comprimidos e fazer o CEO da empresa entender do mesmo jeito, sabe? Isso demanda conhecimento, demanda autoridade e você ter a capacidade de entender também e falar a linguagem da pessoa. Com certeza. Né? Então, a pessoa que tem a dificuldade de conhecimento e tudo mais, você usar a linguagem mais simples possível, usar, exemplo, macarrão, né? Falar coisas do dia a dia para a pessoa compreender. E como você falou, isso é difícil, mas eu até entendo em certa parte que algumas pessoas, alguns profissionais de saúde, eles são reféns de um sistema ingrato, né? Então, às vezes, eles precisam fazer o volume para conseguir ganhar dinheiro, né? Então, a pessoa precisa atender muitas pessoas no intervalo curto de tempo para conseguir manter a sua vida, né? Isso acaba deteriorando a capacidade da pessoa de falar ali no consultório. A relação médico-paciente fica muito prejudicada. Isso. Né? Eu já tive experiência com isso, eu já atendi em regimes assim, né? Eu já atendi aqui no SUS de São José, eu tinha 15 minutos para atender cada paciente, eu achava terrível. Eu saí por causa disso, porque eu não me proponho a isso. Tá? Isso... Eu não é uma coisa que me agrada. Com certeza. E eu acho desafiador, mas graças a Deus, João, no começo pode ser até complicado para quem não tem essa vivência de conversar e tudo mais, mas depois se torna uma coisa muito natural. Eu sempre tive uma facilidade de conversar, de falar e tudo mais. Eu gosto de explicar e acabou que para mim é mais fácil. Mas acaba que você vai se tornando tão corriqueiro, tão rotineiro que, né, você acha estranho quando você não faz. E o resultado ele vem, porque no fim das contas o seu telefone começa a tocar mais, o seu Instagram começa a encher mais, o seu consultório começa a encher mais e as pessoas começam a entender, né, o peso de você como profissional, né? Graças a Deus eu recebo bastante feedback positivo. Ontem mesmo a minha esposa estava conversando comigo, que a nossa secretária mandou para a gente um feedback de uma paciente falando, nossa, por mais Dr. Marcos no mundo, né? E assim, não é porque eu faço, é porque você sentar e conversar com a pessoa, faz diferença. E o respeito pela atingir a compreensão da pessoa, acho que isso é muito possível. Exato. Muito importante. E aí vem uma pergunta que eu tenho curiosidade. A reumatologia em específico, que é a tua área aí de atuação e de paixão, ela vem cada dia mais se mostrando de uma complexidade muito grande. Hoje você citou já em alguns podcasts, eu acho isso muito interessante, a questão das doenças autoimunes, a questão hoje do próprio ambiente em que vivemos e que geram muitos problemas, e aí a interação disso com a parte emocional. Como é que você consegue lidar com toda essa parte? Você citou, inclusive, num podcast aqui nosso, achei muito bacana, que muitas vezes algumas das doenças de reumatologia, elas têm essa parte autoimune e o gatilho, muitas vezes, ele é psicológico, ele é emocional, ele vem do estresse. Como é que você consegue lidar com isso com um paciente que ele vem em busca de uma coisa muito especializada, que você acaba sendo um especialista, mas, ao mesmo tempo, você precisa abordar todo um monte de problemas que você sabe que estão acontecendo com aquele paciente. Você percebe isso. Como é que você lida com isso? Sim. Cara, você tem 70 minutos aí comigo, porque eu... Vamos tentar resumir, fiquem calmos, vamos tentar resumir. Cada dia mais eu me vejo mais apaixonado pela reumato, cara, porque assim, é uma especialidade extremamente complexa. Extremamente complexa. Julgo dizer que na área da medicina é uma das mais complexas, né? E se a gente for falar da população em geral, se falar assim, poxa, reumatismo, a maioria das pessoas vão dizer assim, doença de velho. Mas reumatismo. Exatamente. Primeira coisa que ocorre, o cara já está com reumatismo, tá é com velho. Reumatismo. E é o contrário, cara. Né? O reumatismo, de fato, ela é uma área médica, uma especialidade, uma área de patologias que acomete o indivíduo jovem até mais ou menos ali os seus 60, 65 anos, via de regra. Olha, né? isso é uma coisa muito importante, porque quebra vamos chamar assim, um paradigma que a gente tem na cultura popular, né? A questão da reumatologia já liga ao reumatismo, já liga à idade, e o que o doutor está colocando aqui para a gente é muito importante. Na verdade, não é nem que não é isso, é o contrário disso. O oposto. Isso é muito forte. Oposto. E aí
utilizo até para passar uma informação, o reumatismo, na maioria das vezes, aquele reumatismo clássico, é aquele que o sujeito ele tem mais dor, principalmente quando ele acorda, né? E o indivíduo idoso, que é o que o pessoal acha que o reumatismo tem mais a ver, né? É aquele indivíduo que ele acorda bem, quanto mais atividade ele faz, mais dor ele tem no final do processo. Olha que interessante. Isso é mais por artrose, a degeneração articular, que aí tem a ver com a idade, tem algumas outras coisas relacionadas. Mas o reumatismo, de fato, ele tem correlação com a menor taxa de utilização articular. A gente fala pela articulação, que é o mais comum na parte da reumata, embora existam várias doenças que não acometem diretamente a articulação, mas aquela dor que está relacionada ao repouso, um indivíduo jovem, sei lá, 30, 35 anos, que faz atividade física, que faz natação. Poxa, quando eu estou nadando, eu estou sem dor nenhuma, cara. Mas de madrugada, quando eu deito para dormir, eu sinto dor. Esse é o reumatismo clássico. Olha que interessante. Que num primeiro momento é um contrassenso, né? Você, Exato. teoricamente, você tem justamente essa imagem. É o desgaste, é a movimentação que vai trazer a dor. Se eu ficar paradinho, não vai me doer nada. E o que você está falando é exatamente o contrário. Exato. Você, na verdade, na hora que está em repouso, é que você vai ter esse problema. Vai sentir mais dor. Isso a gente falando do reumatismo clássico. Mas isso é deixar simplório demais. Uhum. É o básico para que seja palatável para o nosso público, né? Mas é uma explicação bem simplista mesmo da reumatologia para que se entenda. Então, hoje em dia, o pessoal fala reumatismo, doença de velho e fibromialgia. A fibromialgia ela não tem tanto caráter autoimune, né? Que é uma doença que ela tem um processo mais de hipersensibilidade à dor, então, ao mínimo toque, a pessoa sente o desconforto. É uma área que tem muito a ver com esse caráter psicossomático que você falou e que foram citados em outros episódios, mas o bonito da reumato é essa complexidade, cara. É a pessoa chegar no seu consultório assim e falar, poxa, eu tô com um olho vermelho, e o oftalmo pediu para eu vir aqui. Isso acontece. Olha que interessante. Isso é que a priori não teria nada Exato. a ver uma coisa com a outra. E aí você fala assim, tá bom, tá com o olho vermelho, o oftalmo pediu para vir aqui. Na cabeça do paciente, ele fala, o meu oftalmo é maluco, não faz o menor sentido. Só que pro reumato, você fala assim, poxa, tá com o olho vermelho, você abre um leque de doenças desse tamanho. Olha de possibilidades de doenças autoimunes, infecciosas e de um âmbito gigantesco. Então, o desafio é gigante, cara. A pessoa senta na sua frente e fala, poxa, eu estou com dor ao acordar na articulação tal e tal e tal, tem esse e esse padrão. Aí você começa a ver, intestino tem alguma coisa, pele tem alguma coisa, na parte do cabelo tem alguma coisa, você tem algum histórico familiar, histórico de fratura. É lindo, é fantástico. Muito interessante. Né? E aí os reumatologistas costumam brincar com outros médicos, por exemplo, como o cardiologista, o dermatologista, né? Por que você fez reumato? Eu não queria cuidar de um negócio só. Né? Eu não queria cuidar só do coração. Você vai cuidar do todo. Só da pele. Exatamente, porque você chega com um paciente com uma dor articular, né? E aí ele pode ter olho vermelho. O que tem a ver, cara? Né? Mas tem tudo a ver. O cara tem uma dor articular, mas ele tem uma doença inflamatória intestinal junto. Olho vermelho e dor articular, ele pode ter uma doença de pele junto. Pode ser que a pessoa chegue com uma articulação inflamada e, na verdade, ela está com uma patologia que está fazendo uma inflamação do pulmão dela. E ela não faz a menor... Não tem ligação, não faz a ligação. Não, e ela não tem noção, porque está respirando ok e tal. E aí você fala assim, vai no consultório de reumato, a consulta bem feita, o cara vai te pedir um tantão de exame. Pô, cara, tá bom, meu dedo tá doendo, tá bom, mas eu preciso ver seu pulmão, eu preciso ver seu rim. Mas não faz sentido, é meu dedo, faz sentido, entendeu? E essa montagem, ela é muito complexa, é isso que me deixa assim, eu sou apaixonado mesmo, a gente percebe aqui a tua, como você se empolga com o assunto, isso é muito bacana. E o que mais é complicado, cara, é quando o paciente chega com uma bolinha vermelha assim, e fala, não, eu vim aqui por causa dessa bolinha e mandaram eu passar aqui, aí você fala, agora... Né? Porque não tem articular, tem só uma manchinha, você fala, meu Deus. E aí? E aí é exame, é raciocínio clínico. E é interessante, cara, a reumato é uma das áreas que mais cresce. Não sei se eu estou falando muito, mas a reumato é uma das áreas que mais cresce em definição de protocolos. Né? Então a sociedade de reumato ela está se renovando muito. Existe uma quebra de um divisor de águas que aconteceu por volta ali de 1999, 2000. Bastante recente. Então. Em que você teve uma progressão muito grande da capacidade de tratamento na reumatologia e, com isso, o desenvolvimento de métricas e diagnósticos, em que você tinha uma dificuldade de fazer alguns diagnósticos no passado e esses diagnósticos estão sendo mais fáceis de fazer.
E os tratamentos, antes de 1999, de 2000, era o seguinte, falou, ó, você tem artrite reumatoide, eu vou te dar um comprimido. Se falhar, eu te dou outro. Se falhar, jejum e oração, irmão. Não tem mais. Não havia para onde correr. Exatamente. Né? Então era pouquíssima coisa, era praticamente um atestado. Olha, cara, você. Devia ser muito frustrante, você Demais. tinha um arsenal muito limitado. Exato. Então, quando eu entrava, por exemplo, na Santa Casa de Misericórdia, via lá o quadro dos Bianchi na parede, falava, poxa, fazer reumatologia na época que esse cara fazia, devia ser muito difícil. Porque você tinha aquelas opções ali e, de resto, era o acompanhamento de um paciente praticamente sem muita chance de você fazer alguma coisa. E hoje, graças a Deus, o intelecto humano evoluiu muito, a nossa sociedade evoluiu muito para a gente não pensar na reumato só como remédio. Respondendo um pouco da sua pergunta. Que se o fator psicossomático importa, poxa, a gente precisa de um multidisciplinar, né? Por que não um psicólogo, por que não um psiquiatra tratar junto? Se você tem um problema inflamatório intestinal, poxa vida, reumato junto com o gastroenterologista, com o coloprocto, com o oftalmologista, provavelmente, com um pneumologista, com um cardiologista, nefrologista, e por aí vai. Então, você observar o todo. E também uma coisa que não se fala muito e que é importante demais é a presença do educador físico. Né? Se a gente fala, por exemplo, aqui, os reumatismos eles têm muita correlação com o período de repouso. Então, fazer atividade física também é tratamento. Só que para fazer uma atividade física de qualidade, eu preciso de alguém que te oriente a fazer uma atividade física de qualidade. Daí a necessidade do educador físico, do psicólogo, do psiquiatra, e por aí vai. Esse assunto eu acho ele muito interessante porque ele veio muito à pauta, né, mais recentemente, que a questão da qualidade de vida passa muito por isso hoje. Antigamente a gente tinha muito isso claro. Quem mandava você fazer exercício era o cardiologista, que era para você manter aí o seu cardio, aquela coisa toda. E hoje parece que isso avançou muito, né? Que a questão da... Eu vejo hoje duas frentes muito grandes. A questão da alimentação e a questão do exercício físico. Isso mudou muito recentemente, né? Então, mudou muito por conta da difusão de conhecimento, muitos dos conhecimentos de qualidade, como os que são passados aqui, fazendo merchan para você. Com certeza. Informação de qualidade aqui na 20 Medical Office para você ter mais qualidade de vida. Maravilha. Além dessa difusão que a gente tem mais de conteúdos, né? Alguns muito bons, outros nem tanto, a gente tem também a valorização do indivíduo, observando também aquilo que ele pode fazer além só da medicação. Então, os médicos eles estão tendo uma mente mais aberta, né? Já não tem mais aqueles médicos que são... Não vou dizer que não tem, mas diminuiu bastante aqueles médicos que são muito... Olha, o que eu falei é verdade absoluta e não quero ouvir nenhuma crítica a respeito disso. Né? Então, existe uma interação. Óbvio, o que eu acho que existe um problema é você transformar meias verdades ou pequenas verdades em verdades absolutas. Como assim? Você pegar, por exemplo, falar, a mudança de alimentação ela vai melhorar o seu perfil autoimune. Vai, cara, é muito bom, é muito importante que você faça uma dieta, é muito importante que você adeque, que se você tiver condição, você procurar um nutricionista. Mas não faça só isso, cara. Entendeu? Existem profissionais que leem lá no artigo, por exemplo, todos os alimentos que têm esse óculos aqui, eles têm uma capacidade maior de desinflamar. Então, o alimento que tem isso aqui, ele tem uma capacidade maior de desinflamar. Então, se o alimento que tem isso aqui tem uma capacidade de desinflamar, então você vai comer 435 quilos de coisa que tem óculos todo dia. A coisa vira um radicalismo. Exatamente, né? Cara. E aí, não, porque a indústria farmacêutica e eles o capitalismo, não sei o quê. E aí, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, a solução está sempre na parte central. Por que a gente não pode sentar todo mundo junto, né? Médico, nutricionista, educador físico, falar, minha parte é fazer o diagnóstico aqui, dar a parte de orientação medicamentosa e acompanhar os marcadores de atividade de doença para ver se o paciente está evoluindo, se ele não está progredindo para outros sistemas. A parte de intestino, meu querido, é muito importante, mas é seu. Eu não me meto no seu, você não mete no meu. Ponto final. Eu não falo para não fazer. Eu não tiro a sua autoridade lá, mas você também não tira a minha aqui. E acho que a gente está passando por esse momento que ainda está complicado. Ótimo que os outros profissionais, nutricionistas e tudo mais, estão ganhando essa importância que eles têm que ter e têm que aumentar cada vez mais.
mas está naquela fase ainda que do tipo... Tá se acomodando. Não, exato. Mas, a desautorização ela é problemática. Né? Então, você criar aquele discurso radicalista, como você falou, isso é problemático. Mas é muito bom e eu vejo com excelentes olhos esse tipo de discussão. Né? Eu sigo nutricionistas, sigo educadores físicos no meu Instagram e eu utilizo muito do conhecimento que eles passam para também incrementar no meu atendimento. Óbvio, eu não fico passando dieta para ninguém porque não é meu objetivo, Perfeito. não é da minha função. Mas você entender até que ponto aquilo ali faz uma eficácia é muito bom. E talvez seja por isso que eu esteja conseguindo ir bem, cara, justamente por essa aceitação, porque às vezes o paciente chega no consultório já com aquela ideia do tipo, poxa, cara, eu só tomo remédio, será que não tem alguém que vai me falar um negócio diferente? E você abrir o braço e falar assim, cara, é você, né? A sua saúde. Então, o que você quer ouvir? Você quer alguma possibilidade que te melhore. Eu vou te oferecer com medicação, mas é óbvio que nós vamos abrir para coisas que, com bom senso, vão te ajudar. Acho que isso faz diferença. Mas não tem a menor dúvida. Isso aí eu acho que é uma coisa que é... Eu acho que para todos os profissionais dessa área, né? Eles precisam ter essa visão do todo. A gente viveu uma época, na minha modesta leitura, né, de uma especialização extrema. Né? Você vai ter profissionais extremamente especialistas e perdeu-se um pouco dessa coisa de tratar o paciente como um todo. Né? Então, eu acho que a busca desse equilíbrio, eu acho que é perceptível pelo paciente. Né? Ele percebe e fala, pô, o cara quer o meu bem-estar, ele não quer só resolver o problema dele e me tirar do caminho. Né? Eu acho que essa coisa faz muita diferença. Isso próximo. Né? Isso é muito bacana. E aproveitando, então, agora para a gente falar um pouco dessa parte humanista, dessa parte do todo do ser humano, me fala um pouquinho mais do Marcos, o que ele faz além de toda essa dedicação, essa paixão. Eu soube aí por outros podcasts, em outras conversas aí, que você tem um leque interessante de coisas que você faz, que você anda de kart, você é um cara que gosta de música. Conta um pouquinho mais do Marcos para a gente entender, com esse desafio todo, o que mais que ele desenvolveu aí na vida particular dele. Cara, eu sou um sujeito muito inquieto, né? Então, às vezes eu até brinco com a minha esposa que eu podia parar de inventar coisas para eu fazer. Né? Eu não consigo parar, cara. E aí, no meio disso, eu toco violão, toco bateria desde os 12 anos. Olha só. Estou tentando aprender acordeon. Toca bem? Acordeon? Deus me livre, nem eu aguento ouvir. Porque acordeon é um negócio bem exótico. Hein? Exato. Não, mas eu tô melhorando, cara. Tô melhorando. Que bacana. E uma paixão que eu tenho mesmo assim, tô tentando escrever um livro agora, que não é sobre medicina, é mais isso é muito interessante. Você chegou a comentar num dos podcasts que escrever livro não era uma coisa tão facinha como as pessoas imaginavam. É muito difícil. Eu não falo para ninguém ainda o que é, justamente para não dar spoiler. Não vamos dar spoiler aqui hoje, né? Qual que é o tema? Aguardem. É muito complicado, cara. Hoje eu tô com 298 páginas escritas. E deve vir pelo menos mais umas 200 aí, porque olha, teremos a história está caminhando. E eu sou muito chato nesse negócio de escrita, porque é aquilo que eu te falei, né? Fazer a pessoa que não tem tanta capacidade, não vou dizer capacidade, mas um analfabeto entender o que eu estou falando e o CEO também. Então eu tento escrever o texto de um jeito que assim, você vai ficar interessante para você ler e que no final do parágrafo você vai falar, poxa, isso aqui foi bem escrito. E às vezes tem que escrever a mesma coisa 10 vezes. É muito cansativo, mas é muito bom. E aí uma paixão que eu descobri, cara, é kart, velocidade. Olha só. Eu dreno o meu estresse no kart. E assim, interessante que eu fui com a filha de um filho de um faz de uma tempo paciente. Que você descobriu essa 3 anos, né? Recente. E assim, modéstia à parte, eu ando bem, sabe? Eu consigo andar relativamente próximo de pessoas que fazem curso e tudo mais de kart, mas eu nem vou pelo aspecto de competição, eu vou pela adrenalina, cara.
É a Então, emoção. já teve vezes que eu bati feio o kart mesmo e tal. E, cara, quando batia, a única coisa que eu conseguia era rir, sabe? Do tipo, pô, foi demais, cara, vamos de novo. De novo, né? Que nem aquele lá. De novo, de Teve novo. uma vez, cara, que meu kart fez igual o do Ayrton Senna, bicho. Pra entrar na curva, uma curva de alta velocidade, eu virei pra esquerda, que era pra onde era a curva, a barra de direção quebrou, eu fui reto e bati no Meu muro. Deus do céu. Pá, e o volante veio aqui, cara. Aí você entendeu o que aconteceu. Cara, eu comecei a rachar de rir, cara. E veio o cara do fiscal de prova todo desesperado. Tá tudo bem, não sei o que. Eu falei, não, cara, tá de boa, relaxa. E assim, é engraçado que essa questão de competitividade não é muito minha, assim, sabe? Então, há dias em que eu vou mal pra caramba na corrida e eu me sinto tão bem do tipo, poxa, hoje foi um dia legal. Não é uma experiência frustrante por causa disso. Exatamente. Então, o fato de estar ali correndo, de passar cada vez mais perto do muro, é um negócio que me deixa... E foge muito da coisa do dia a dia, né? É uma coisa que Exatamente. você pode ter uma adrenalina saudável, vamos dizer E foi assim, a né? única coisa que eu achei até hoje, cara, que consegue me fazer pegar trânsito para ir. Tirando a minha digníssima esposa, que eu pegava um trânsito desalmado para ir na casa dela quando a gente namorava. Mas aí você corre num cartódromo legal, todos os itens de segurança, tudo bacaninha. Aí, protetor de costela, protetor de pescoço, capacete, macacão anti-chama e ando no cartódromo, geralmente da Granja Viana. Já andei também muito bacana. lá em Valinhos, já rodei alguns cartódromos. Então, de fato, é uma adrenalina saudável. Você tá fazendo Exatamente. tudo direitinho. Para quem tiver interesse, vale muito a pena, desde que seja com segurança. Eu faço as minhas doideiras, mas eu sei que se eu bater eu não vou quebrar nada. Muito bacana. E conta um pouquinho pra gente, eu acho que essa vamos dizer assim, esse teu desempenho aqui agora como host da gente, você tem uma verve aí de radialista, de postura de voz, de como é que está sendo essa experiência de sua carreira de host no meio de... Você não tem quase nada para fazer, né? Não tem quase nada para estudar, nada para se preocupar e ainda desenvolvendo uma carreira de host. Eu acho que isso aí é uma coisa que pegou muito bem, as pessoas gostaram muito. Eu acho que você curte fazer. A gente, quando assiste o podcast, vê que você interage de uma maneira sincera, você faz uma condução muito legal. Como está sendo essa experiência? Conta um pouquinho para a gente. Isso aí vai ao encontro daquela tua primeira ambição na área de humanas, na área de comunicação? Como é que isso aí desenrolou para você? E eu estou achando muito legal. Voltando lá no começo do podcast, quando eu estava em Ipatinga ainda, eu sempre tive um tom de voz que o pessoal sempre falava, poxa, sua voz é legal e tal, você seria bom para ser radialista. E naquela época que a gente está ali sempre decidindo e não sabe o que quer, né? Eu fiz um teste para ser radialista na Rádio Vanguarda, 95.3 FM de Ipatinga. Olha só, então você chegou a fazer teste. Eu cheguei a fazer um teste, conversei com o radialista, só que aí, primeiro, eu era muito novo, né? Já tinha a voz um pouco mais presente assim. E aí o cara falou, poxa, cara, você tem voz de radialista noturno. Aí eu falei, velho, vou ficar de madrugada conversando com ninguém, brother. Todo respeito para quem faz isso, tá? Mas eu falei, não é minha vibe não, cara. Falando, Good Times, o movimento livre e colorido dos flashbacks. E ninguém ouvindo, pô. Agora vocês sentiram um pouquinho do nosso locutor aqui. Vamos agora com Sweet Child of Mine. E aí, beleza, continuei estudando e tudo mais. Aí teve um período que eu quase trabalhei na Uzi Minas, que é uma siderúrgica que tem lá na minha cidade. E sempre tive essa veia. Eu gosto de fazer palestra e tudo mais. Então, falar para mim sempre foi uma coisa tranquila. E aí, com esse projeto, cara, a primeira vez que eu sentei na cadeira de host, eu senti uma realização de uma coisa. Poxa, tem uma coisa que eu tenho uma afinidade para fazer. Eu tento, né, desde essa época desse teste, nunca fiz, e eu estou sentado aqui nessa cadeira, de frente para o microfone, e eu vou falar para muitas pessoas ouvirem. Mas, ao mesmo tempo, um peso de responsabilidade muito grande, né? Porque, no fim das contas, é difícil você captar a atenção da pessoa que está assistindo, a atenção da pessoa que está falando aqui, e deixar a pessoa que está falando confortável sem interrompê-la. Porque é muito chato quando você está assistindo um podcast e toda hora que a pessoa vai desenvolver um raciocínio, a outra pessoa entra. É verdade, né? É verdade. E às vezes eu estou sentado aí, me dá um comichão, eu falei, nossa, isso aí é interessante, eu ia falar, mas aí eu falo, não, fica caladinho, não é a sua vez e tal. E acho que tenho conseguido fazer
legal nesse ponto de deixar as pessoas falarem. E como eu sou apaixonado por reumato, acaba que eu sempre gosto de... Sempre tem uma ligaçãozinha, sempre, né? exato. E aí, como a gente discutiu no período que estava sendo desenvolvida a ideia, né? O nosso objetivo não era muito fazer um negócio... Tome o remédio A porque vai ser bom para a doença B. Tome o remédio X que vai ser bom. E o trabalho tal de não sei o que, falou isso, 475 pessoas tomaram a pílula vermelha. Né? Com certeza, Que saco. com certeza. O nosso negócio é humanizar o profissional de saúde, trazer ele para mais próximo dos pacientes que ele já atende, que assistem, e para outras pessoas que vão assistir, para poder falar, poxa, esse cara sabe o que fala, esse cara é um cara legal. E para isso ele tem que estar confortável. E eu acho que isso é o mais difícil, assim, né? De você ter na sua cabeça ali, poxa, você estuda sobre a pessoa que está aqui, você sabe sobre ela, tem todo um trabalho por trás, e não ficar só empurrando. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. Você transformar num papo agradável. Tem sido uma experiência muito boa, uma experiência difícil, assim, um pouco estressante de você... Toda vez que eu sento aí, eu falo, meu Deus, você vai começar mais um. Será que eu vou me dar bem? Né? Mas tem sido realizador. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que tem uma questão muito importante que você deu um tom, né, no podcast, na hora que você acaba buscando e acaba pincelando aspectos pessoais, né, coisas realmente da pessoa, no sentido de que, ela tem uma vida particular, ele é um ser humano, teve desafios. Exato. Então, na hora que você consegue extrair isso das pessoas, eu acho que o interesse de quem está assistindo, ele fica muito mais aguçado, porque o que acontece? Tudo bem, o cara é o bambambam, vai falar lá como é que são as doenças assim, o assado, ou vai falar de um aspecto psicológico. Então, eu acho que na hora que você traz um pouquinho, quem é a pessoa? Isso é uma coisa que eu achei muito bacana que você faz desde o começo. Quem é você? Por que você está aqui? O que é que você está fazendo? E na hora que isso tira o melhor das pessoas, que elas contam uma experiência pessoal, que elas contam alguma coisa que elas viveram, eu acho que é aí que o podcast fica mais interessante. Né? Engraçado que... E a pessoa destrava também, do tipo, poxa, eu posso falar sobre mim, eu não preciso ficar aqui. Não é um teste se eu sei ou não sei atuar na área que eu atuo, né? Eu posso falar sobre mim. E isso é interessante, cara, porque muitas vezes quebrar essa barreira é difícil para o próprio profissional, né? Você falar, poxa, até que ponto eu não estou sendo aberto demais, até que ponto eu não estou sendo fechado demais. E acho que a gente tem conseguido fazer isso aqui. Não, com certeza. E eu acho que é uma coisa muito bacana também. Eu imagino isso, pelo menos, para o nosso público, para o pessoal que está assistindo, é ver também o lado humano das pessoas. Né? A pessoa sempre vê o médico como uma coisa meio inacessível. O meu psicólogo é um cara que vai bater o olho em mim, já vai me ler todo. Né? Todo profissional tem uma vamos dizer não assim, tem problema, né? Exatamente, está tudo resolvido. Tem uma aura, né, que envolve os profissionais dessa área da saúde. E eu acho que na hora que a gente traz para cá essa conversa, que a pessoa se mostra como um ser humano, como todos os outros, que tem dúvidas e tem desafios pela frente, eu acho que isso aproxima muito o paciente do profissional. Né? Já tivemos histórias maravilhosas. Muito interessantes. Né? E aí isso é uma coisa interessante também, porque você também deve ter sentido profissionais que, na hora que sentaram aí exatamente onde você está, no primeiro momento ficaram travados, né? Não se sentiram à vontade. Aí você foi aos poucos fazendo a pessoa se sentir mais à vontade para conversar. O importante é que a gente evolui junto, né? Então, se a gente olhar Esse o primeiro episódio que eu também gravei agora, eu acho que estamos melhorando e certamente estaremos piores do que estaremos no futuro, porque vida longa é o Papo 20. Mas sem dúvida nenhuma. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final. Eu vou aproveitar mais uma vez para falar para vocês sobre a 20 Medical Offices, que a gente tem aqui como um espaço diferenciado, com profissionais de altíssimo nível, aqui como o Dr. Marcos, e que vocês venham nos conhecer, que curtam a gente, que comentem, compartilhem com as pessoas que você gosta e, principalmente, acompanhem as conversas, porque sempre vai ter algum conhecimento, alguma coisa que você vai aprender. Lembrando sempre, para vocês que querem acompanhar mais de perto o Dr. Marcos, o Instagram dele, @reumato.marcos.moreira. Então, @reumato.marcos, com O, .moreira. E o nosso, o @papo20. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a 20, @20 Medical Offices. Eu vou pedir agora, que a gente está começando a caminhar aqui para o encerramento,
Com certeza teremos outras oportunidades aí de conversar. O caso do Dr. Marcos é maravilhoso, porque ele vai ser o host sempre, então ele vai estar sempre aqui compartilhando informação com vocês. Mas para a gente caminhar aqui para o final, eu queria ouvir um pouquinho Marcos Moreira. Quem é Marcos Moreira? O que ele espera aí do futuro? O que ele tem para contar para a gente? Acho que ninguém nunca fez essa pergunta para mim. Aprendi com o melhor host fazendo essa pergunta. Tá bom. Cara, eu acho que no fim de tudo eu sou um cara... Eu acho que eu sou apaixonado por reumatologia e eu tenho um negócio que talvez eu seja mais vidrado no fazer bem feito, né? Então, às vezes eu já me peguei conversando com outras pessoas e eu acho que se eu fosse um dono de um bar, eu faria de tudo para ser um bom dono de um bar. Se eu fosse radialista, eu faria de tudo para ser um bom radialista. Não digo melhor, não é uma soberba, mas é uma questão interna, né? Logo, se eu sou médico e se eu atendo na área da reumatologia, logo eu vou fazer o melhor possível para ser um bom reumato. E eu acho que eu tenho feito isso. Sou um mineiro que não gosta de queijo, sou um cara eletricamente, mentalmente ligado no 13.000 volts, né? A minha mente é muito inquieta, tanto é que eu faço esse tanto de coisa. Tive a sorte na vida de encontrar uma pessoa maravilhosa, que é a minha esposa, que está aqui no backstage, que é um dos motivos pelos quais eu tenho crescido tanto nos últimos anos, pela capacidade que ela tem de me acalmar quando eu estou estressado, de me fazer rir quando eu estou triste, de rir comigo quando eu estou feliz também, né? E de me ajudar a fazer crescer nas empreitadas que a gente se propõe. Inclusive, parte grande deste podcast tem muito a ver com ela, que houve uma conversa que a gente teve a respeito do Papo 20, a ideia inicial da minha parte, já tinha da 20, mas surgiu mais dela do que de mim. Basicamente é isso. E para o futuro, cara, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor e ser parte da vida das pessoas pelo lado bom, né? Daquelas as que se propõem a isso, aquelas também que não têm interesse, eu também não quero estar presente, a verdade é essa, né? Aqueles que me querem bem, eu quero bem também, e fazer o possível para que eu e os meus possamos estar cada vez melhor nessa vida. Muito bacana, muito obrigado, Dr. Marcos, uma fala bonita, muito bacana mesmo. Obrigado. E para a gente é uma alegria, né? Para a gente é uma felicidade que ele vai estar aqui e vai estar de volta aqui na posição de host, ainda bem, né? Ele vai estar de volta. Mandou muito bem, viu? E a gente vai poder ter outras pérolas aí de sabedoria do doutor, e aproveitando também o gancho que eu aprendi também com o Dr. Marcos, nós vamos fazer a nossa frase de encerramento, como já é tradicional, né? Dessa vez eu vou tomar essa liberdade de fazer essa fala. Esta é uma frase do George Bernard Shaw, um dramaturgo irlandês que viveu entre 1856 e 1950. Quando um sujeito idiota faz alguma coisa da qual se envergonha, ele sempre diz que faz por obrigação. Gente, muito obrigado ao Dr. Marcos. Eu acho que esse foi realmente um Papo 20 de altíssimo nível, um profissional que nós temos muito, muito orgulho mesmo de ter, não apenas aqui como associado, mas como um parceiro nosso realmente no desenvolvimento desse podcast. Pessoal, muito obrigado e até o próximo Papo 20.